Não importa se tu baixa o fluxo ou a opacidade do seu pincel, o resultado parece que é o mesmo? E aquele tal de preenchimento da camada, ele faz a mesma coisa que a opacidade? Hoje eu vou mostrar para vocês a diferença entre fluxo, opacidade e preenchimento no Photoshop. Sabe aquela canetinha hidrocor que tu perdeu a tampa? O que a caneta faz quando a gente passa ela no papel? Ela passa a tinta da caneta para o papel em um fluxo. Mas a caneta que tu perdeu a tampa secou e ela tem um fluxo mais baixo. Por isso, quando tu passa ela no papel, ela fica mais fraca. Agora, se tu ficar passando e repassando no mesmo lugar, ela vai ficando cada vez mais forte. Isso é exatamente o que o fluxo é. Fluxo controla a quantidade de tinta que sai da caneta para o papel. Vamos ver isso no Photoshop? Eu estou com meu pincel aqui, eu vou deixar a opacidade em 100, mas o fluxo em 10. Se eu passar o pincel agora, claro, ele vai ficar bem suave. Mas, se eu clicar e sem levantar a mão da mesa ou sem soltar o botão do mouse, eu ficar passando no mesmo lugar, ele vai ficar cada vez mais forte. Isso não acontece com a opacidade é completamente diferente. A opacidade diz respeito ao quão transparente um elemento é. Por exemplo, se eu iluminar essa folha de papel com a minha lanterna, provavelmente tu está vendo a luz aí do outro lado. Isso significa que essa folha de papel tem a opacidade muito baixa. Mas se eu pegar agora várias folhas de papéis, provavelmente tu não está enxergando a luz do outro lado. Eu estou com a lanterna aqui, mas agora a opacidade está em 100%. Na opacidade, o elemento como um todo é considerado. Vamos ver isso no Photoshop. Agora eu vou deixar o fluxo do meu pincel em 100, mas a opacidade em 10. Novamente, com a opacidade fraca, ele fica bem fraco. Com a opacidade baixa, se eu ficar pintando sem levantar a mão da mesa ou sem soltar o botão do mouse, nada acontece. Só que se eu soltar e começar agora uma nova pincelada, aí sim ele vai ficando mais forte. Nós também temos a opacidade da camada, certo? Certo, vamos ver o que ela faz. Vou criar uma nova camada, deixar a opacidade do meu pincel em 100%, mas baixar a opacidade da camada para 10%. Nesse caso aqui, se eu pintar, soltar e pintar de novo, nada acontece. Em outras palavras, tu pode dizer que começar uma nova pincelada é a mesma coisa que criar uma nova camada com a opacidade que tu escolheu. Eu vou abrir aqui uma fotografia para a gente testar. Criar uma nova camada e fazer apenas um ponto aqui. Aqui, se eu baixar a opacidade, o meu ponto vai ficando cada vez mais transparente e a gente vai conseguindo enxergar o que está por baixo. Este é o resultado quando eu tenho a opacidade em 50%. Se eu deixar a opacidade em 100% e baixar o preenchimento para 50%, a gente vai ter exatamente o mesmo resultado. Mas será que a opacidade da camada e o preenchimento é a mesma coisa? Existem duas diferenças básicas e eu vou começar mostrando a de camadas de efeito. Vou criar um texto aqui, vou deixar ele maior e quero deixar ele mais estiloso. Então vou dar um duplo clique aqui no T para selecionar todo o texto. Segurar o Alt e pressionar a setinha da direita do teclado para espaçar as letras. Vou dar um duplo clique aqui na direita da camada e criar uma sombra. Pode ser verde, quero assim nesse ângulo. Agora veja o que acontece se eu baixar a opacidade. O texto inteiro vai sumindo, vai ficando cada vez mais transparente. Mas se eu deixar a opacidade em 100 e baixando o preenchimento, a sombra continua ali. O texto vai embora, mas a sombra continua. Tu pode criar efeitos bem legais assim. O que aconteceu aqui? A opacidade mexe no elemento inteiro, mas o preenchimento não mexe nas camadas de efeito, apenas na camada de preenchimento do texto. A segunda diferença é referente aos modos de mesclagem. Há 8 modos de mesclagem especiais em que o preenchimento se comporta de uma maneira diferente. Vou deixar listado aqui no vídeo. Vou criar aqui um degradê e escolher um que eu acho mais interessante. Pode ser esse aqui. Agora vou mudar o modo de mesclagem de normal para mistura sólida. Muito bem, minha foto parece terrível. Se eu baixar a opacidade, o degradê como um todo vai ficando mais transparente. Mas veja o que acontece quando eu vou baixando o preenchimento. Ele vai se comportando de uma maneira diferente, criando um filtro muito interessante na minha foto. Tu pode querer mudar o ângulo do seu gradiente,
escolher um outro. Enfim, tu terá aqui um mundo de possibilidades. Mesclando para outro daqueles 8 modos de mesclagem, tu terás efeitos diferentes também. E essas são as diferenças básicas entre opacidade e preenchimento. Então, recapitulando, fluxo se refere à quantidade de tinta que sai do pincel para o papel. Opacidade se refere à transparência de um elemento como um todo. Já o preenchimento não afeta camadas de efeito e se comporta de maneira diferente dependendo do modo de mesclagem que tu estiver usando. Eu espero que eu tenha mostrado algo novo para ti nesse vídeo. E se tu aprendeu algo novo, não esquece de deixar o like. Eu precisei gravar esse vídeo 3 vezes. Na primeira eu esqueci de focar, na segunda deu problema com o microfone e eu perdi o áudio, e agora eu espero que tenha dado certo. Então obrigada por ter vindo comigo até aqui nesse vídeo trabalhoso. Não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação do próximo vídeo. Um abraço para ti e até a próxima!